Olá pessoal, boa noite, que bom estar aqui com vocês novamente e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre liderança. A gente ouve muito falando sobre o fulano é líder, tem que ser líder, porque hoje o chefe é aquele que só chega lá marretando o cavalo para puxar a carroça, né? E o líder não é isso e tal. Na realidade, existem vários tipos de liderança, vários. E isso é estudado amplamente nas matérias de administração, como de marketing. Então, se você for um pouco a fundo, você vai encontrar diversos estilos de liderança. O que é mais interessante para você que é gestor, para você que é líder, para você que é empresário? Identificar qual é aquela liderança que você tem mais facilidade em exercer, com base naquilo que você quer para sua empresa, e aí você começa a trabalhar naquelas características que você precisa desenvolver para se tornar o líder que você sempre quis. E isso nunca vai chegar tipo, eu sou o líder que eu sempre quis, não tenho que melhorar nada. Eu sempre costumo dizer que a pessoa que acha que sabe tudo, ela não entendeu nada. Então o processo de liderança, ele é algo a ser buscado e aprimorado constantemente. Não existe um negócio assim, eu cheguei no ápice e pronto, né? Então, e o que é liderança na realidade? Para mim, Márcia Mazeto, o que é liderança? Para mim é inspirar pessoas a fazer aquilo que eu preciso que elas façam. Às vezes essas palavras podem ser tidas como grossas, como manipuladoras, mas na realidade não. Todo grande líder, o que é que ele faz? Inspira pessoas. E essas pessoas que são inspiradas por esses líderes, o que elas fazem? Aquilo que o líder acredita que é certo. Então, antes de mais nada, se você tiver algum tipo de preconceito com isso, talvez esse seja o primeiro ponto a você trabalhar contigo mesmo. Então, primeiro, antes de mais nada, você precisa saber o que é que você quer. Quais são os objetivos, quais são os motivos, o porquê que você faz o que você faz todos os dias. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha 18 anos, 19 anos, eu trabalhava no Hospital Santa Helena como admissionista. O que a admissionista fazia? Ela atendia os pacientes que iriam se internar, fazia a ficha, né, de quem estava se internando. E eu trabalhava nesse hospital no setor de SUS, né? Então, a minha competência era garantir que toda a documentação do paciente estivesse em mãos para que quando o auditor passasse todos os dias entre 5h30 e 6 horas da manhã, a documentação estivesse toda ok para que esse auditor, ele fosse lá, metesse a canetona dele e falasse assim: esse documento está ok, esse paciente realmente está ok, essa medicação que foi feita realmente está ok, então o SUS pague para o hospital. Essa era a minha função. Se por acaso faltasse um documento, e tinha que ser RG ou carteira de trabalho, que era um documento com foto, na época ainda não tinha habilitação CNH com foto, eu estou falando de algo de quase há 25, 30 anos atrás, o que acontecia? O hospital não recebia. O hospital não ganhava por aquilo, porque faltou o documento. E era muito comum chegar pessoas no hospital que estavam sem documentos. E no hospital, se não tiver documento, você vai atender, você não pode negligenciar socorro e nem omitir socorro, né? E naquela época ninguém tinha celular, não existia celular nessa época. Nessa época era bip, a gente chamava os médicos por bip, tá? Então, telefone não era fácil igual tem hoje. Os telefones naquela época era linha e era cara pra caramba. É como se fosse tipo assim, R$6.000 uma linha de telefone pra você colocar em casa. Nesta época não tinha Google pra gente pesquisar endereço da pessoa. Como que a gente fazia? Catálogo deste tamanho de telefone com os nomes das pessoas e as ruas que elas moravam. Então o que acontecia? Chegava algum paciente, tinha que internar e ele veio sozinho e precisava de documentação. Eu tive que desenvolver uma parte da minha liderança neste momento, que era buscar na rua que esse paciente morava, a casa mais próxima do número da casa desse paciente, ligar para uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha frente e convencê-la a procurar uma pessoa que provavelmente ela também não conhecia e avisar: fulano, o seu parente, seu marido, seu esposo, sua filha está internado no hospital Santa Helena e precisa que você vá lá com urgência para levar a documentação dele. Isso é fácil de ser feito?
Naquela época, para mim, era muito difícil, porque eu recebia muito não. Quem é que vai querer fazer uma coisa dessa? Então eu tive que desenvolver a minha liderança para conseguir a documentação de todos os pacientes para que o hospital não ficasse no prejuízo, porque a responsabilidade era minha. E o que é que eu fazia? Eu pegava a lista telefônica, pegava o telefone e, antes de mais nada, sorrisão no rosto, né? Olá, tudo bem? Bom dia, meu nome é Márcia, eu falo aqui do Hospital Santa Helena e eu preciso muito de uma ajuda sua. Você pode me ajudar? Então, o primeiro ponto que eu desenvolvi, eu integrei aquela pessoa que estava atendendo o telefone com quem era eu, de onde eu estava e o que eu precisava. Então, quando você fala o seu nome, automaticamente você já dá um desbloqueio. Segundo, quando você fala de onde você é, a pessoa já gera uma credibilidade que não é uma mentira. E quando você pede favor, nós somos propensos a ajudar as pessoas. E eu perguntava com quem eu estou falando? Geralmente a pessoa falava. E eu falava, fulano, é o seguinte, aqui tem um senhor assim, ele se chama isso, isso e isso. Você conhece essa pessoa? Sim ou não, conhecia, não conhecia. E eu desenvolvi o assunto. O que acontecia? No mesmo dia, geralmente chegava alguém lá com essa documentação para esse paciente. E esse auditor uma vez falou assim para mim, Marcinha, ele me chamava de Marcinha. Marcinha, é impossível falar não para você do jeito que você pede. É impossível. Você só não consegue documento porque realmente você não conseguiu contato. Porque uma vez ou outra, tipo, de 600 internações por mês, às vezes acontecia 2, 3, 4, que a gente não conseguia mesmo documentação. E aí o que ele fazia como auditor, ele dava ok, porque ele sabia da minha competência em ir atrás. Porque ele falava assim, ninguém fala não pra você. O que eu quero dizer com isso? A minha liderança em buscar solução para que a pessoa fizesse aquilo que eu precisava que ela fizesse, me fez desenvolver essa técnica. E desde então eu venho pensando e trabalhando arduamente na liderança integradora ou na liderança integrativa, como eu costumo dizer. Existem vários formatos de liderança. Existe aquela liderança coercitiva, né, que é quando o líder, ele trata o liderado dele como se ele fosse um robô, sem sentimento, sem nada. Faça isso, faça aquilo, tá doente, o problema é seu. Isso existe? Existe. Esse é um tipo de liderança coercitiva. Existe outra liderança também, aquela controladora. O que é a controladora? Tem que fazer do meu jeito, é assim que eu tô mandando, faz nesse formato. Existe aqueles puxa-sacos, ou aquelas pessoas que são as queridinhas do chefe, que aí o chefe não toca neles porque ela acredita e confia nessas pessoas que estão ali do lado dele, mas na realidade essas pessoas, que esse chefe controlador confia, na realidade são pessoas fracas, que não representa risco desse líder perder o local dele, a hierarquia dele, né? Existe também a liderança orientadora, que é aquela muito mais voltada para orientação, faça isso, corrija, volta aqui. E tem a liderança integrativa, que é exatamente essa que eu gosto, que eu venho desenvolvendo. E quando a gente fala de uma pequena empresa, que é para quem eu estou falando, para quem está começando agora a sua empresa, o seu negócio, eu, Márcia, acredito que seja o formato de liderança com o melhor resultado. Talvez se a minha empresa tivesse 1.000 colaboradores, 2.000 colaboradores e já tivesse diversas diretorias, talvez a minha liderança não seria essa. Talvez essa liderança seria um pouco mais trabalhada, com um pouco mais orientadora e controladora, porque eu estaria lidando com um nível de diretoria que geralmente fala a mesma língua. Mas quando eu estou falando de uma empresa pequena, com 10, 15, 20 colaboradores, onde o líder e os coordenadores e o pessoal operacional está tudo muito perto, eu acredito que a liderança integrativa ela é a melhor que existe. Por quê? Primeiro, eu nunca imponho o que eu quero. Eu sempre falo, eu sempre vendo a minha ideia, o porquê que eu quero aquilo e pergunto, posso contar contigo para isso? Tem alguns colaboradores que se opõem? Sim, tem colaboradores que se opõem quando a gente faz isso. Tem que perguntam, não entendi o motivo, não entendi o porquê. E o que compete a nós como gestores fazer? Fazer essa pessoa pensar. Na liderança integrativa, ele vai fazer a outra pessoa pensar.
Você vai dar motivos para ela, explicar o porquê e você vai convencê-la, mas isso não pode ser num formato maçante, deliberadamente, nesse, como se fosse muito, como vou utilizar uma palavra aqui para passar isso para vocês. Não é algo forçado, não é algo sintético. Realmente é algo natural, isso precisa ser de algo natural. E geralmente o que acontece? Esse liderado, ele vai entender e ele vai comprar essa ideia e ele vai trabalhar essa ideia realmente como se fosse dele. Esse, para mim, é o maior lance da questão da liderança integrativa. Porque eu aposto em pessoas. Eu dou para as pessoas o poder delas falarem sim ou não. E quando a pessoa tem o poder de dizer sim, eu topo, sim, é isso que eu acredito, o que acontece? Ela tende a entregar um resultado maior. E quando você trabalha nesse formato de liderança integrativa, você estimula o colaborador a trazer ideias novas direto para resolver antigos problemas e problemas novos. Então você está sempre estimulando. A liderança integrativa, para mim, na minha percepção, é o tipo de liderança em que eu aposto no meu colaborador para ele fazer o melhor dele, para ele entregar a melhor versão dele e ele se sentindo parte. É o tipo de liderança que, assim, em poucas palavras, ele tende a desenvolver a autonomia das pessoas. E toda empresa, se ela quer ser lucrativa, se ela quer ter relevância, ela precisa de pessoas com autorresponsabilidade, elas precisam de pessoas que tenham autonomia para resolver certo da forma que precisa fazer. E para mim não tem outra opção hoje que seja melhor do que a liderança integrativa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso, sobre essa minha visão do papel de líder, que nada mais é do que a gente convencer outra pessoa de fazer aquilo que a gente acredita que é o certo e ela abraçar isso como se isso fosse certo para ela também, mas sempre com um propósito. Isso é muito importante, gente. É sempre com um propósito quando a gente faz isso. Nada que você vai fazer que não tenha um propósito legítimo vai funcionar. Nada vai fazer, nada vai funcionar se você não tiver um propósito. É muito comum no mundo do empreendedorismo a pessoa falar assim, eu faço isso porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ter minha liberdade, trabalhar na hora que quer. Isso é assunto para um outro vídeo. Porque na realidade se você vai nesse formato, não, eu quero ser meu patrão e quero ter dinheiro e tal. Cara, provavelmente ou você vai deixar um rastro de destruição ou você vai sofrer pra caramba. Porque se você não souber qual é o seu propósito da sua empresa existir, e aí você entender qual é o seu propósito como líder e como você quer liderar a sua equipe, talvez você vai dar muito tiro no pé. E talvez você não vai conseguir encontrar de uma forma mais rápida, vamos colocar esse termo, do que anos sofrendo com algo que não é interessante. Então pense sobre esses estilos de liderança, estude um pouco mais, identifique qual é o estilo que mais faz sentido para você e comece a aplicar o seu formato de liderança dentro da sua empresa e você vai ver que vai começar a surgir efeito. Isso faz parte de gestão estratégica. Liderança de equipe, liderança da sua coordenação, da sua direção. Isso faz parte de uma gestão estratégica. E é isso que para mim faz toda a diferença em toda empresa que se preze. Ok? Um abraço para vocês. Comentem, curtam por favor, mande para aquela pessoa que está precisando de ouvir isso que eu falei hoje. E lembre, o meu compromisso é com você empreendedor, é com você empresário que está começando ou que está sofrendo pra caramba. Isso aqui é tudo que eu vivo diariamente na minha empresa, tudo. Eu não estou guardando absolutamente nada para mim. Eu quero passar para você tudo, porque eu sei que quanto mais você acelerar seus resultados, mais próspero você vai ser e mais pessoas você vai empregar. E esse é o meu objetivo com esse canal, com esses vídeos que eu estou fazendo. Ok? Um beijo e até mais!